A maior mentira que alguém já te contou sobre fé é que você precisa sentir algo para ela ser real. Que se você não está emocionado, não está animado, não está sentindo a presença de Deus de forma intensa, é porque algo está errado com você. É porque sua fé está fraca. É porque Deus está distante. Mas isso é completamente falso. E o Salmo 23 prova isso de uma forma que vai mudar completamente o que você entende sobre como a fé funciona na vida real. Tem dias onde a oração parece vazia, onde você fala as palavras, mas não sente nada. Onde você lê um versículo que já te tocou 1000 vezes e hoje ele passa pelos olhos sem chegar no coração. Onde você está numa reunião de louvor e todo mundo ao redor parece estar num outro nível espiritual, enquanto você está ali tentando sentir algo e não conseguindo. E aí vem aquela dúvida quieta e constrangedora. O que está errado comigo? Por que todo mundo parece sentir e eu não estou sentindo? Será que minha fé é real? Esse vídeo é sobre isso. Sobre o que fazer quando você não sente nada. E sobre por que a sua fé pode ser a mais real que já existiu, mesmo nos dias em que você não sente absolutamente nada. Fica até o final, porque o que vem lá na frente sobre o Salmo 23 vai mudar a forma como você vê cada dia difícil da sua vida. Preciso te perguntar uma coisa que quero que você responda com total honestidade, só para você mesmo. Quantas vezes você duvidou da sua própria fé porque não estava sentindo nada? Quantas vezes você saiu de uma celebração, de uma reunião de oração, de um momento de louvor e ficou se comparando com as pessoas ao redor, pensando que elas estavam experimentando algo que você não estava, que elas estavam com os olhos fechados e as mãos levantadas e as lágrimas descendo, e você estava ali seco, sem emoção, tentando forçar algo que não estava vindo? E quantas vezes essa comparação te fez questionar se a sua relação com Deus era real de verdade? Isso acontece com muito mais pessoas do que você imagina. A maioria só não fala, porque falar sobre isso parece admitir uma fraqueza espiritual. Parece dizer que você não tem fé suficiente, que você não está no nível que deveria estar. Então as pessoas ficam quietas, fingem que está tudo bem por fora e carregam a dúvida por dentro. Mas aqui está o problema com tudo isso. A premissa toda está errada. A ideia de que sentimento é o indicador de fé é uma das coisas mais enganosas que existe na vida espiritual. E quando você constrói a sua relação com Deus em cima de sentimento, você está construindo em cima de areia. Porque sentimento é flutuante, muda com o clima, com o cansaço, com as circunstâncias, com o estado emocional do dia. E se a sua fé sobe e desce junto com o sentimento, você nunca vai ter a estabilidade que a fé de verdade produz. Tem um tipo de crente que todo mundo admira, mas quase ninguém ensina a ser. É o crente que não está sentindo nada. Que está no vale, não na montanha. Que está no dia cinza, não no dia de celebração. E que mesmo assim continua. Que mesmo sem sentir, escolhe crer. Que mesmo sem emoção, escolhe orar. Que mesmo sem resposta, escolhe confiar. Esse tipo de fé é muito mais sólida do que qualquer emoção espiritual intensa, porque ela não depende de condição. Ela existe independente de como o dia está sendo. E o Salmo 23 foi escrito exatamente para esse tipo de fé. Não para quem está no pico da montanha, para quem está no vale, para quem está no escuro, para quem está passando pelo caminho mais difícil e não está sentindo nada de especial por dentro, e mesmo assim precisa continuar andando. Antes de entrar no Salmo 23, preciso te explicar algo sobre como a fé e o sentimento se relacionam, porque a maioria das pessoas tem isso invertido na cabeça. A maioria das pessoas pensa assim: primeiro eu preciso sentir, depois eu acredito. Preciso sentir a presença de Deus para poder confiar nele. Preciso sentir paz para poder dizer que tenho paz. Preciso sentir que ele está comigo para agir como se ele estivesse. Mas a fé bíblica funciona ao contrário. Você age primeiro, baseado no que é verdade, e o sentimento pode vir depois, ou pode não vir, e você continua de qualquer forma, porque a sua ação não está ancorada no sentimento, está ancorada no caráter de Deus, que não muda com base no que você está sentindo. Hebreus 11, o grande capítulo da fé da Bíblia, lista pessoas que agiram baseadas em promessas que elas não estavam vendo, não estavam sentindo, não tinham evidência sensorial do que acreditavam, e agiram mesmo assim. E por causa disso foi creditado a elas como fé, não o sentimento.
A ação baseada em verdade sem a confirmação do sentimento. E agora olha para o Salmo 23, o salmo mais famoso da Bíblia. O salmo que quase todo mundo já ouviu alguma vez. Mas a maioria das pessoas lê ele como uma declaração de alegria, como se Davi estivesse numa manhã de domingo perfeita, com café na mão, sol entrando pela janela, sentindo a presença de Deus de forma tão intensa que as palavras simplesmente jorram. Mas não é isso que está acontecendo. Quando você lê com atenção, você percebe que Davi está descrevendo algo muito diferente. Ele está descrevendo a realidade de Deus em meio a uma vida que claramente não estava fácil. Vales, sombra de morte, inimigos ao redor. Davi estava no meio de algo pesado quando escreveu esse salmo, e mesmo assim ele declarou: que diferença isso faz? Toda a diferença do mundo. Porque significa que o Salmo 23 não é um salmo de quem está sentindo tudo muito bem. É um salmo de quem escolhe declarar a verdade sobre Deus, independente do que está sentindo. É um salmo de fé sem sentimento. E é exatamente por isso que ele é tão poderoso para quem está nos dias cinzas. Agora vamos entrar no Salmo 23, verso a verso, e eu vou te mostrar o que cada parte significa para quem está vivendo exatamente o oposto do que as palavras descrevem. O primeiro verso diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha o que Davi está fazendo aqui. Ele está declarando uma realidade que está além do que ele consegue ver ou sentir no momento. Ele não diz: eu estou sentindo que o Senhor é meu pastor. Ele não diz: quando eu estou na montanha espiritual, o Senhor é meu pastor. Ele diz: o Senhor é meu pastor. Presente, constante, independente de circunstância, independente de sentimento. E depois disso vem uma das afirmações mais corajosas que alguém pode fazer quando a vida está difícil: nada me faltará. Pensa em quanto que essa frase exige quando você está com conta vencida, com diagnóstico ruim, com relacionamento destruído, com sonho parecendo impossível. Dizer nada me faltará nessa condição não é emoção, é escolha, é decisão de acreditar no que Deus disse, mesmo quando os olhos estão vendo outra coisa. O segundo verso diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes, lugar de descanso, lugar de abundância. E aqui vem algo que muita gente não percebe. Ele me faz repousar. Não diz que Davi estava sentindo descanso. Diz que Deus o fazia repousar. Às vezes, o descanso é uma obra de Deus na sua vida que você só consegue ver olhando para trás. No meio do processo, você pode estar tenso, cansado, sem sentir nada de tranquilo. Mas Deus estava fazendo a obra de repouso mesmo quando você não estava sentindo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse trecho é especialmente importante para quem está sem sentir. Porque Davi não diz que está sentindo que está sendo guiado. Ele diz que Deus guia. O guia não depende da sua percepção do guia. O guia é real, mesmo quando você não sente a direção com clareza. Às vezes, você só percebe que foi guiado depois que chegou. E então vem o verso mais importante de todo o Salmo. O verso que muda tudo quando você entende o que ele está realmente dizendo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra de morte, não temeria mal algum, porque tu és comigo. Ainda que, essa expressão é uma das mais poderosas da Bíblia. Ela não nega a realidade difícil, não finge que o vale não existe, não diz que está tudo bem quando não está. Ela olha direto para o vale, reconhece que é um vale de sombra de morte e mesmo assim declara: não temerei, porque tu és comigo. Não porque eu estou sentindo que tu és comigo, não porque eu tenho evidência emocional da tua presença, mas porque tu és. É verdade, independente do que eu sinto. E essa verdade é suficiente para eu andar sem medo pelo lugar mais escuro. Isso é fé sem sentimento, e é a forma mais poderosa de fé que existe. Tu preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Não numa sala privada onde ninguém pode te ver, na presença dos seus inimigos. Deus não espera as circunstâncias ficarem ideais para agir na sua vida. Ele age no meio das circunstâncias difíceis. A mesa é preparada onde os inimigos estão. A bênção aparece onde a pressão está. E você nem precisa estar sentindo a bênção para ela estar sendo preparada. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Certamente, não talvez. Não se eu merecer. Não se eu estiver sentindo. Certamente. A bondade e a misericórdia de Deus te seguem. Não te visitam de vez em quando. Não aparecem nos dias bons. Te seguem. São constantes. São presença permanente. E você pode crer nisso nos dias onde não está sentindo absolutamente nada. E habitarei na casa do Senhor para sempre. A declaração final, a perspectiva eterna. E ela muda o peso de cada dia difícil, porque quando você sabe onde está indo, a jornada fica diferente. Mesmo os vales ficam diferentes quando você sabe que o destino final não é o vale. Agora eu quero te guiar por uma oração. Uma oração feita especificamente para quem está num dia cinza. Para quem não está sentindo nada. Para quem está no vale e não está com emoção espiritual intensa, mas que escolhe crer de qualquer forma. Lê com calma. Cada parte é uma declaração de verdade, mesmo quando o sentimento diz o contrário. Pai, eu não estou sentindo muito hoje, e eu preciso ser honesto contigo sobre isso, porque tu já sabes de qualquer forma. Não estou com aquela emoção intensa, não estou com lágrimas nos olhos, não estou sentindo tua presença de uma forma que me encha de certeza e de paz imediata. E eu poderia deixar essa falta de sentimento me convencer de que algo está errado comigo. Mas eu escolho não fazer isso hoje. Eu escolho declarar o que é verdade, independente do que estou sentindo. E o que é verdade é que tu és o meu pastor. Hoje, nesse dia cinza, nesse momento onde não estou sentindo nada de especial, tu és o meu pastor. Não porque eu estou sentindo isso, mas porque isso é o que tu és. E isso não muda. Eu declaro que nada me faltará. Não porque eu estou vendo a abundância ao redor, não porque as circunstâncias estão me dando razões para acreditar, mas porque tu prometeste. E tua promessa não depende do meu estado emocional para ser verdadeira. Ela é verdadeira porque tu és fiel. E tu és fiel mesmo quando eu não estou sentindo essa fidelidade. Senhor, me conduz por pastos verdejantes, mesmo quando não estou enxergando nenhum verde ao redor. Me restaura a alma, mesmo quando não estou sentindo a restauração acontecer. Me guia pelas veredas certas, mesmo quando não estou sentindo a direção com clareza. Eu confio que tu estás guiando, mesmo quando eu não consigo sentir a mão que me conduz. E se hoje eu estiver andando pelo vale da sombra da morte, pela situação mais escura e mais pesada que já vivi, eu escolho declarar mesmo assim: não temerei mal algum. Não porque estou sentindo paz, mas porque tu és comigo e tua presença é real, independente da minha percepção dela. Tu estás aqui mesmo quando eu não te sinto. E essa verdade é maior do que qualquer sentimento que eu poderia ter. Obrigado por preparar uma mesa para mim, mesmo no meio das minhas dificuldades, mesmo quando eu não estou vendo a mesa sendo preparada. Obrigado porque a tua bondade e a tua misericórdia me seguem, mesmo nos dias onde eu não estou sentindo elas. Elas estão lá, mesmo quando eu não as percebo. E eu escolho acreditar nisso hoje. Pai, eu te peço algo específico agora. Nos momentos dessa semana onde a falta de sentimento vier me perguntar se a minha fé é real, que tu me lembres desse momento. Que tu me lembre que fé não é sentimento. Que tu me lembre que o Salmo 23 foi escrito por alguém que estava no vale, não na montanha. E que mesmo no vale é possível declarar a verdade sobre quem tu és. Não preciso sentir para crer. E hoje eu escolho crer, mesmo sem sentir. Essa é a minha fé hoje. Pequena talvez, sem emoção talvez, mas real. E tu honras essa fé. Eu sei que tu honras essa fé. Em nome de Jesus. Amém. A fé mais difícil não é a que aparece nos dias de celebração. É a que existe nos dias cinzas, nos dias onde você não está sentindo nada, nos dias onde você declara a verdade sem ter a confirmação emocional de que essa verdade está funcionando. E é exatamente essa fé que o Salmo 23 descreve. Não a fé do homem na montanha,
A fé do homem no vale, que olha para o lugar mais escuro e diz, não temerei. Que olha para a circunstância mais difícil e diz, tu és comigo. Que olha para o dia mais cinza e diz, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Você não precisa sentir para crer. A fé que age sem sentimento, que declara sem emoção, que confia sem evidência sensorial, essa é a fé que move montanhas. Porque ela não está ancorada no que você está sentindo. Está ancorada em quem Deus é. E quem Deus é não muda de acordo com o seu estado emocional. Nos próximos dias, quando você estiver num momento cinza, sem sentir nada, sem aquela emoção espiritual que você às vezes tem, lembra do Salmo 23. Lembra que Davi escreveu isso no vale e mesmo assim declarou. E faz o mesmo. Declara a verdade sobre Deus mesmo quando você não está sentindo ela. Porque verdade não precisa de sentimento para ser verdade. E a sua fé não precisa de sentimento para ser real. Se você sair agora, é muito fácil você desanimar de novo. Então clica nesse vídeo e continua essa caminhada. Inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que estão vindo toda semana.